Glória a Deus. Boa noite, igreja. Graça e paz, igreja do avivamento. Amém. Jesus voltando, nós vamos para a glória. E se Ele não voltar, nós continuamos com Ele aqui na terra, de glória em glória, de dia em dia, servindo a Ele, porque Ele merece. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí comigo, por favor, em Provérbios. Provérbios capítulo 24. Todos acharam? Capítulo 24, versículo de número 3. Vocês já estão lendo? Feche seus olhos, depois que você achou, e diga assim: Espírito Santo, com inteligência e sabedoria, eu quero honrar ao Senhor com a minha casa. Amém. Bem, vamos ler? Diz assim: com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma ou se estabelece. Amém? Alguns pontos que o Espírito Santo tocou no meu coração a respeito de família. Obrigada, irmã Maria. Deus abençoe. Alguns pontos, porque nós temos vivido dias, tempos, a qual nós vemos que a família, ela tem sido muito desmerecida, desvalorizada. Muitas vezes nós vemos que é como que se tiver com a família está bem, se não tiver, muitas vezes as pessoas pensam está bem também. Não estão tendo essa força, não estão buscando essa força de Deus para que a família seja sustentada no padrão a qual a família merece. E nós sabemos que quem estabeleceu a família foi Deus. E a palavra de Deus diz que com sabedoria edifica-se a casa, e com inteligência ela fica firme. Quando nós vamos buscar da palavra de Deus, nós precisamos analisar que esses são dois ingredientes necessários para que a nossa casa, para que a nossa família se estabeleça, para que a nossa família fique firmada. E isso nós encontramos aonde? Passeando pela palavra de Deus. E aqui o Rafa fez até uma tela para nós, família blindada por Deus. Se nós pegarmos desde Gênesis, quando nós vemos ali o pastor Cláudio Duarte fazendo até umas brincadeiras a respeito da família, a respeito de como Deus estabeleceu o casal, e nós vemos mesmo, você pode pegar lá em Gênesis capítulo 2, você vai ver que Deus ali procurou uma companheira idônea para Adão e não encontrou. Então a Bíblia diz que Deus tirou da costela de Adão e ali Deus formou Eva. E quando Adão olhou para Eva, ele fez até um poema para ela, né? Da minha carne, carne da minha carne, osso do meu osso. Então olha só. Nós vemos ali que Deus estabeleceu a esposa para o esposo. Deus já estabeleceu ali uma família. E nós vemos que desde o início essa família se desestruturou. Essa família se quebrou. E essa família tinha tudo. Eles tinham Deus que descia no jardim para passear com ele todos os dias. A palavra de Deus diz que Deus ditou para eles as regras. Deus alertou a eles do que não fazer. Deus os direcionou do que fazer. Era para eles multiplicar. Era para que Adão colocasse nome em todas as coisas. Deus estabeleceu um trabalho ali para eles. E
Deus disse, olha, na árvore do meio do jardim, vocês não vão mexer. Adão e Eva não buscou esse princípio. Não buscou nem sabedoria e não buscou nem inteligência. Porque nós vemos ali, depois da concepção do pecado, que eles foram arrancados fora do jardim. Eles foram tirados fora do lugar que era o paraíso para eles. E nós vemos ali que quando veio Abel e Caim, o que aconteceu? Que Deus tinha dito, se vocês mexer, o que vai acontecer? Vai haver morte. E Eva não acreditou, ela acreditou em quem? Ela acreditou na serpente astuta. Em Gênesis 3, começa ali a contar a história de quando a serpente estava ali naquela árvore, e Eva foi até aquela árvore e ela começou a falar com Eva. Nós podemos até pensar teologicamente que naquela época a serpente até falava, porque Eva não se espantou, mas nós também não podemos afirmar, isso são tudo pontos. Por que Eva não se espantou? Porque a serpente falou. E a serpente começou a conversar com ela e disse, olha, Deus disse que você vai morrer, vocês não vão morrer. E Eva imediatamente tomou daquele fruto e o concebeu e levou para o seu esposo, não acreditando no que Deus tinha dito, que eles morreriam. E ali, quando Deus olha para Caim, no capítulo 4 de Gênesis, Deus diz, Caim, por que se descaiu o semblante? Quando Abel ofereceu a oferta a Deus, e Caim ofereceu também. Deus recebeu a oferta de Abel, e a Bíblia diz que Deus não recebeu a oferta de Caim. Nós estamos falando de uma família. Nós estamos falando da primeira família do Éden. Nós estamos falando que Deus os instruiu. E nós estamos ouvindo nessa noite, com sabedoria se edifica a casa, e com inteligência nós fazemos com que ela fique firme. E o que eu e você precisamos fazer? Precisamos nos atentar para a palavra de Deus. Porque quando Deus disse, Caim, por que o seu semblante está assim? Caim poderia imediatamente pedir perdão para Deus e dizer, Deus, eu fiquei furioso, eu fiquei muito bravo, eu não estou tendo sabedoria nem inteligência para lidar com esse sentimento que está dentro de mim, de ira contra o meu irmão, de inveja, de ciúmes. Eu não estou tendo forças, Deus, me ajuda. Porque Deus tinha dito para ele, se você proceder bem, você também será aceito. E o que isso quer dizer para nós? Se eu e você nos firmarmos na palavra de Deus, se eu e você procedermos conforme a palavra de Deus nos direciona, é certo que a nossa casa está blindada. O compromisso não é de Deus, de ter a nossa casa estruturada. O compromisso é meu e seu. O compromisso é nosso. O sentimento vem. Os pensamentos vêm. O medo vem. A angústia, às vezes, quer tomar conta? Quer. Servimos ao Senhor? Sim. Buscamos ao Senhor na nossa casa? Sim. Choramos na presença dEle? Sim. E o que nós precisamos continuar fazendo? Buscando de Deus essa sabedoria. Buscando de Deus essa inteligência. E agora eu quero falar para você, como é que eu vou adquirir essa sabedoria? Qual é a estrutura de um sábio? O sábio, ele não cai no mesmo erro que o outro caiu. Porque ele vai olhar e vai dizer, opa, peraí, não vou passar por esse caminho. Não vou vir por aqui. Mais ou menos algo simples. Nós sempre vemos o perigo de ficar no celular conectado na tomada. Volta
e meia aparece, olha, fulano morreu porque estava ali no celular conectado na tomada. Quantos aqui, quando precisa, você vai lá no celular e ele está conectado na tomada? Isso é sabedoria? Não. Não coloque a mão dentro do tanquinho ou da máquina, porque aquilo ali está envolto de eletricidade. E por que é que muitas vezes teimamos, a pressa nos faz ir lá? Estou falando da parte das mulheres também. Por quê? Nos falta sabedoria. O sábio, ele vai proceder com sabedoria. O inteligente. Espera aí, preciso analisar. Como é que foi feita essa caneca? Estou querendo arrumar um trabalho de fazer caneca. Ah, é assim. Máquina tal. Ele vai usar a inteligência. Eu vou aprender os passos e eu vou fazer. Como é que se constrói isso? Quem trabalha com solda aqui? Vamos ver. Você trabalha com solda, o que você faz? Aprendeu. Está ali. Está entendendo. Peraí, como é que eu faço para ficar melhor da próxima vez? Não é assim? E muitas outras coisas. Eu não vou fazer o caminho que vai me levar para a destruição. Eu não vou fazer, mas por que é que muitas vezes nós somos levados? Por que é que muitas vezes o nosso ser, ele não consegue conectar com isso? Porque nós somos gente. E a palavra de Deus diz que nós precisamos entender o padrão da família. E o padrão da família é unidade. O padrão da família é eu usar a sabedoria. Peraí, vamos ver como é que está o meu marido. Vou ver como é que está a minha esposa. Eu vou analisar como é que estão os meus filhos. E eu vou trabalhar em cima disso. Porque se eu não fizer isso, o diabo vai vir. E ele vai querer destruir minha casa. Porque ele trabalha o tempo todo para isso. Ele vai querer destruir os meus filhos. Deixa os filhos soltos no mundo para ver o que acontece. Deixa os filhos fazer o que querem para ver o que acontece. Não, porque na minha casa não vai acontecer. Não, porque nós precisamos ir lá para Eclesiastes 4, que diz que um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. E esse cordão de 3 dobras, ele começa dizendo antes dos 2. É melhor serem 2 do que 1. E por que muitas vezes as pessoas escolhem ser 1? Porque é mais fácil. É muito mais fácil você tomar decisões sozinho. É muito mais fácil você caminhar sozinho. É muito mais fácil do que você ter que esperar pelo outro. É muito mais fácil. Se for só o esposo, tomar um banho, vir para o culto, é rapidinho. Mas tem a esposa. O esposo já está pronto e a esposa está lá ainda. Às vezes nem no banho entrou. E você vai precisar adquirir paciência. Você vai ter que ir para Gálatas. A esposa já está lá dentro do carro e você está ali ainda, fechando a porta, correndo, vindo. Mas a palavra de Deus diz que é melhor serem 2 do que 1. E aí ele acrescenta que um cordão de 3 dobras. Por que que ele acrescenta? Se vier um contra você pelo caminho, quando você é 2, os 2, um vai ajudar o outro. E por que ele acrescenta que um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente? Está falando dos filhos? Quem tem 4 filhos como eu? Está falando de Deus. Deus atrelado no casamento. Deus atrelado na família. Deus atrelado nos nossos pensamentos. Nós vamos entender
que é até que a morte nos separe. Nós vamos entender, está difícil, está complicado, mas o Senhor vai me ajudar a passar por isso. Nós vamos buscar de Deus na palavra, como é que nós vamos sair desse problema? Às vezes você vai ficar em silêncio. Mas não aquele silêncio que traz algo. Você vai ficar em silêncio e a sua mente vai estar falando com Deus. E você vai pedir, Deus, eu preciso dessa sabedoria. E eu quero aqui falar com as mulheres em especial nessa noite. Eu sinto em te dizer que Deus colocou essa responsabilidade nas nossas mãos, de ser sábias. E a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola, com as suas próprias mãos, a derruba. É fácil, mas é possível. E a inteligência? Vamos deixar a inteligência para os irmãos? Os irmãos vão ser inteligentes em firmar, em estacar a casa. Vamos deixar Deus trabalhar essa inteligência nos nossos corações, para que nós não venhamos perder o que é que Jesus tem para nossas vidas. Aí eu pergunto para você, quais são os seus pensamentos? Você sabe que às vezes o pensamento que está na nossa mente não é o pensamento de Deus, ou não é nem o seu pensamento, é o pensamento que Satanás lançou na sua direção. Qual o seu pensamento a respeito da sua esposa? Se nós formos falar de pensamentos, o que é que passa nos pensamentos? Você sabe que você pode estar aqui com a sua mente, mas ao mesmo tempo você pode estar lá do outro lado da rua, pensando o que é que está acontecendo lá na praça agora. A comida que for quentinha lá no fogão não deu tempo de você jantar. A sua mente pode ir embora. Então nós precisamos buscar de Deus, para que a nossa casa seja estruturada nele. E que nós não venhamos envergonhar o nome de Jesus, em cair no pecado, em deixar sair da nossa boca palavras torpes. Porque quando nós deixamos as palavras sair da nossa boca, vai gerar no coração dos filhos, do cônjuge, algo que fere. Quando é um casamento novo, eu sempre digo, cuidado com o que você está semeando agora, porque você vai colher depois. Hoje só rolou coraçãozinho lá no Facebook, né? Dia dos Namorados. E amanhã, o que será que vai acontecer? Só rolou coraçãozinho, e love, Mas isso precisa estar dentro da nossa casa. A palavra de Deus diz que aquele que não cuida da sua casa, ele nega, o que ele nega? Ele nega a fé. Como é que eu quero ser bom para o outro, fazer para o outro, se eu não estou conseguindo fazer na minha casa? Como é que eu quero mudar o outro, se eu não estou conseguindo nem mudar a mim mesmo? Nós precisamos guerrear contra isso. Nós precisamos buscar de Deus isso. Ei, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela continua ainda trazendo propostas. Ela ainda continua fazendo convites. Eu quero dizer para você nessa noite, que muitos e muitos têm caído, porque não têm se atentado na palavra de Deus, buscado sabedoria, firmado com inteligência.
E aí não vamos pensar que eu e você somos tão santos, tão fortão, tão poderosos em Deus, que se nós dermos lugar para o inimigo, ele vai tentar contra as nossas vidas também. Acho que foi quinta-feira que eu estava lavando minha escada e eu levei um tombo. A escada é dessa pedra de mármore aqui. Eu já tinha lavado, tacado água, e a hora que eu vim secando, eu falei para o meu esposo, bem, a única palavra que veio na minha mente foi essa: aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Irmãos, se você estiver caindo, você não acha chão. Caiu, acabou. É do chão e pronto. E a Débora ouviu, ela estava no quarto dela, e eu só gritei, Jesus! Que é sempre esse nome que a gente chama, né? Jesus! Bati a cabeça, bati as mãos assim, a minha aliança estava até nesse dedo, que estava muito inchado o meu dedo. E eu fiquei aguardando no Senhor, mas isso serviu para mim meditar. Nós precisamos buscar de Deus. O que eu precisava ter feito? Se eu tivesse com o chinelo no pé, poderia ter evitado uma queda. Poderia até ter caído, mas conseguiria ter segurado um pouco mais. Mas foi assim, ó. Irmãos, cair não é bom. Não é bom cair. Não é bom ver os filhos cair. Não é bom ver as famílias se desmanchar. Não é bom ver igrejas inteiras se desfazendo por causa de erros. Não é bom. Então, nessa noite, nós precisamos buscar de Deus. Vai adiante aí comigo, Mateus. Capítulo 7. Versículo 24. Quem tem um vozeirão aí para ler? Que gosta de ler? Começa a ler aí. 7:24. Não dá para ouvir? Então tá. Submissão. Todo aquele, pois que ouve essas minhas palavras e as pratica, será o quê? Será comparado a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre... Lembra do cordão de 3 dobras? Todo aquele que ouve essas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou. E foi grande a sua ruína. O que nós entendemos aqui, irmãos? Quando nós não damos crédito para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é assim, você precisa ouvir e praticar. Você pode ler a Bíblia inteira, mas se você não praticar, se você não der atenção para ela, se você não der atenção para aquilo que o Espírito Santo está fazendo, amanhã pode ser a próxima vítima. Você percebe que os ventos, a tempestade, vieram para as duas casas da mesma forma? Mas para aquele que não edificou, para aquele que não firmou, a casa caiu. E foi grande a sua ruína. Quando nós não damos atenção ao que Deus está falando, não é somente a nossa ruína. Tem os nossos filhos,
tem as pessoas que estão na nossa geografia. O que acontece? Elas vão falar. As conversações, elas virão. E nós precisamos entender, irmãos, família. A família nasceu no coração de Deus. Seja sincero aqui. Quem é que já achou assim, é muito difícil viver em família? É muito difícil a criação de filhos. É muito difícil entender o outro. É muito difícil, porque a igreja também é uma família. É muito difícil viver em igreja, viver em família. É difícil. As tempestades, ela vem. As dificuldades, ela vem. Elas vêm. Mas quando nós estamos alicerçados na rocha, a palavra de Deus diz que Jesus, o verbo vivo que se fez carne, a rocha, Jesus, a palavra viva, quando nós estamos edificados nele, nós vamos passar todas essas coisas, mas nós vamos continuar intactos. Nós vamos continuar sim feridos, nós vamos ser feridos, porque você pode notar que quando você tira uma aliança do dedo ou um anel, você vai ver que ficou marcas ali. Ficou marcas. Eu fiquei alguns dias com aliança nesse dedo e hoje, a hora que eu tirei, eu já percebi que esse dedo estava marcado com uma aliança. Quando nós temos uma aliança com Deus e nós temos uma aliança com o outro, isso produz marcas nas nossas vidas. Essa palavra não é minha, eu ouvi de alguém, eu li, e eu guardei no meu coração, e é verdade. Você produz marcas. Se não está produzindo marcas em você, é porque não é uma aliança. É apenas um momento que você está vivendo. É apenas um momento que você está passando. Aconteça o que acontecer. Deus não trabalha com momentos. Momentos o mundo proporciona. Deus trabalha com aliança. Todas as vezes que Deus fez com o homem, Ele fez uma aliança. Assim que Noé saiu da arca, o que Deus fez com Noé? Uma aliança. E nós precisamos entender. Uma família é uma aliança. A Bíblia libera. Se não tem respeito do outro, deixa que vá. A Bíblia libera isso. Mas vai ficar as consequências. Vai ficar os filhos. E o que eu preciso fazer? Eu preciso dobrar o meu joelho. Provérbios 24 diz: Senhor, me dá essa sabedoria. Me dá essa inteligência. Porque eu não posso continuar desse jeito. Porque, irmãos, a nossa mente, ela pode. Você já ouviu aquele ditado que diz, o fulano é quadrado? Eu disse para o meu esposo esses dias, eu prefiro ser quadrada do que redonda. Sabe por quê? E o Rafa me trouxe uma vez essa revelação de um pastor que ele ouviu, e eu entendi isso. E ele disse que o pastor disse o seguinte: olha, o pecado é como um cubo. É como uma bola, ou melhor dizendo. E o que ele quer fazer? Ele quer arredondar você. Então, ele vai ali formando na pessoa. Porque quando a pessoa peca uma vez, ela acha assim, não deu em nada. Ela peca outra, não deu em nada. Vai quebrando mais uma partinha do cubo. Vai quebrando. E a hora que vê, aquele cubo já não é mais um cubo. Ele virou. E ele vai girando e a pessoa está presa no pecado. E a hora que vê, ela vai distante, cada vez mais distante de Deus. E por que eu digo para você que é muito preferível nós sermos como um quadrado? Dizer assim, não, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Eu estou firmado em Deus. Ninguém vai quebrar minhas pontas, ninguém vai quebrar minha aliança com Deus. Por quê, irmãos? Porque o que separa o homem da família, o que separa um do outro, é o nosso orgulho. A Bíblia diz que aquele que se separa, tem pais que se separam de filhos. Não quero esse compromisso. Pode acontecer de um casamento acabar. Acabou quando não conhecia Jesus.
Pode acontecer de uma aliança se quebrar? Pode. Mas e agora? O que conta é a sua mente agora. Deus está trazendo essa revelação para você. O que conta agora é o que você vai decidir. Você vai continuar assim? Vai deixar o inimigo te enrolar? Vai deixar o inimigo te levando adiante, destruindo e acabando, e ferindo o coração, e se ferindo, e os filhos vendo tudo isso? Ou você vai firmar a sua casa na rocha? Mesmo que venham as dificuldades, mas você vai continuar ali firmado. Mesmo que venham os problemas, você vai continuar ali firmado. Ó, aconteceu uma vez, não deu certo, não vou errar de novo, não vou cair de novo, porque fica a marca. Vai um pedaço para cá e outro pedaço para lá. E aí o que acontece, irmãos? Família que se quebra. Filhos que se drogam. Essa semana mesmo eu orei para um jovem de uma família que se separou. Se enredando no mundo. O inimigo está pronto para pescar. Mas eu quero dizer para você, Deus chamou eu e você para ser pescadores. O Senhor chamou eu e você para pescar as almas. E a primeira alma que nós pescamos para Ele é nossos filhos. É a nossa casa. Nós firmamos ela. O filho vai olhar para você e vai dizer, o meu pai e minha mãe fogem do pecado. Então eu vou fugir também. O meu pai e minha mãe não falam palavrão, eu não vou falar também. O meu pai e minha mãe estão vivendo com dificuldade, mas estão se esforçando, eu vou me esforçar também. Não vamos deixar o mundo fazer que a nossa mente se conforme com ele e vá embolando de um lado para o outro, com o cordão quebrado, destruído. Não vamos deixar o inimigo roubar de nós a verdadeira essência da aliança que Deus tem para a família. Ah, não deu certo aqui nessa igreja hoje, essa família não serve mais para mim, vou para outra. Ah, não deu certo. Nós somos uma família. E nós precisamos honrar o compromisso em ser uma família. Você está entendendo? Porque se nós não deixarmos acontecer isso conosco, irmãos, o inimigo vai nos enganando, vai tirando de perto da família, vai nos tirando de perto dos irmãos, vai levando os nossos filhos distante. E a hora que vê, o que aconteceu com fulano? Não sei, está distante. O que aconteceu com aquele casal? Não sei, quebrou. O que aconteceu? O adultério entrou, a promiscuidade entrou. Não edificou com sabedoria, não firmou com inteligência, não deixou o cordão ser atado com mais uma dobra, que é o próprio Deus que sela a família, o próprio Deus que nos dá força para romper todos os dias. Eu quero perguntar para você aqui nessa noite, quem está disposto em avançar com essa aliança? Quem está disposto a dizer, Deus, eu vou deixar o Senhor blindar a minha vida de uma forma que eu não vou me conformar com esse século. A minha oração nesse século tenebroso tem sido, Senhor, não me deixe envergonhar o teu evangelho. Não me deixe envergonhar o teu nome. Não me deixe desistir daquilo que o Senhor colocou na minha vida para avançar. Porque eu venho de um lar separado. A minha mãe se casou 4 vezes. 4? Não sei se é 4 ou está no 5º. Não me recordo. O meu pai eu nem sei quantas vezes. Disse que eu tenho não sei quantos irmãos por aí, que eu nunca vi. E aí nós podemos brincar com isso, mas isso é sério. Quando nós nos casamos, muitas vezes as roupas foi parar para o meio da sala e vamos se separar. E por que não dá certo? Já tinha o Rafa. E aí eu digo para você, o diabo sempre volta. A Bíblia diz que ele sempre volta. Ele destruiu a família do passado e ele quer destruir a família do presente. Ele destruiu
os nossos descendentes. Tem coisas na nossa descendência que nós nem sabemos. Tem famílias que são aprisionadas em tanta circunstância que nós nem sabemos. Eu mesmo, se eu for pegar minha árvore genealógica e ver o que é que aprisionou a minha família, a minha descendência, quando eu falo minha família, é minha descendência do passado, bisavô, tataravô, e vem vindo, eu vou ficar, Senhor, só quebra de maldição, quebra de maldição. Mas eu creio que em Cristo tudo isso já foi quebrado. Eu creio que tudo isso já foi cancelado da minha vida. Eu não posso dar desculpa. Então, porque o meu pai e minha mãe. Então, porque a minha família. Então, porque... Eu não posso dar desculpa. Está aqui, é para mim e para você. A Bíblia diz que quando eu entendo, eu vou avançar com isso. Eu vou desfrutar disso. Eu vou me edificar nisso. A palavra de Deus nos garante, se nós estivermos na rocha, a casa não cai. É a aliança que Deus escolheu para você? Porque se não é também a aliança que Deus escolheu para você, Ele vai dar um jeito. Mas é a aliança que Deus escolheu para você, você sabe disso. É a sua esposa, é os seus filhos, você sabe disso. Então você vai avançar com essa aliança. Você vai cuidar dos seus filhos, você vai cuidar da sua parentela, você vai cuidar daqueles que o Senhor te entrega. E nós não vamos dar a desculpa das nossas dores. Nós não vamos dar a desculpa dos nossos pesares. E nós vamos deixar o Espírito Santo de Deus moldar em nós a realidade não deste mundo, mas a realidade da palavra de Deus. A realidade daquilo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. Você quer isso? Então você vai se colocar em pé.